O clamor de Paulo. Mais do que conhecimento. Revelação. Quando o apóstolo Paulo escreveu sua carta aos Efésios, ele não apenas desejava que aqueles irmãos soubessem mais sobre Deus, mas que conhecessem Deus de maneira íntima, real e revelada. Em Efésios 1:17, ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Essa oração é um convite profundo para irmos além da superfície da fé cristã. Paulo não ora por bênçãos materiais, por vitórias visíveis ou por livramentos imediatos. Ele pede algo que transforma toda a perspectiva de vida, que o Espírito de Deus nos revele quem Ele é. E essa revelação não é apenas teórica, mas prática, viva, que nos toca por dentro. Há uma grande diferença entre saber sobre Deus e conhecê-lo pessoalmente. Muitos podem recitar versículos, frequentar igrejas, cantar louvores e ainda assim viver longe de uma comunhão real com o Pai. Paulo está dizendo: eu quero que vocês conheçam a Deus, como eu o conheci, em glória, em poder, em intimidade. O espírito de sabedoria e revelação é a chave que abre os olhos do coração. E essa chave ainda está disponível para todo aquele que busca. 2. Sabedoria que vem do alto. Um dom que transforma. Quando Paulo pede por sabedoria, ele não se refere a um tipo de inteligência humana ou a capacidade de argumentar bem. Ele fala da sabedoria que vem do alto. Como também ensinou Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Essa sabedoria espiritual não é aprendida em livros ou adquirida em cursos. Ela é concedida por Deus e nasce no lugar da humildade, da rendição e da oração. O espírito de sabedoria nos dá discernimento para compreender o que Deus está fazendo em nossas vidas, mesmo quando não faz sentido. Ele nos ensina a viver segundo o ritmo do céu e não segundo a lógica da terra. Essa sabedoria nos ajuda a lidar com pessoas, com desafios, com decisões difíceis. Sem ela, nos perdemos facilmente. Há muitos que têm dons e talentos, mas não possuem sabedoria menos, e por isso tropeçam. Mas aquele que é cheio da sabedoria do Espírito se torna prudente, manso, firme, paciente. A sabedoria de Deus nos posiciona no centro da vontade dele. Em dias de confusão, essa sabedoria se torna a luz que guia nossos passos. Precisamos aprender a buscar o espírito de sabedoria como um bem inegociável. Se quisermos crescer espiritualmente, amadurecer na fé e discernir os tempos, essa sabedoria é indispensável. E o mais belo é que Deus a concede com generosidade a quem a deseja de coração sincero. 3. Revelação. Ver o invisível e viver pelo que Deus mostra além da sabedoria. Paulo ora para que os efésios recebam o espírito de revelação. A palavra revelação no grego é apocalipsis, que significa tirar o véu, mostrar o que estava escondido. Em outras palavras, Paulo deseja que os olhos espirituais dos crentes sejam abertos para enxergar além do natural. Há coisas que só são percebidas por revelação. Jesus disse a Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. A revelação é o que nos permite ver Jesus como Ele é, entender as Escrituras, perceber o agir de Deus em situações simples da vida. Sem revelação, o cristianismo se torna um conjunto de regras. Com revelação, ele se torna uma relação viva com o Criador. Muitas vezes, estamos orando para Deus mudar algo ao nosso redor, quando na verdade Ele quer mudar algo dentro de nós. E isso começa pela revelação. Quando Deus revela algo ao nosso espírito, isso gera fé. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus menos. Mas é o Espírito que ilumina essa palavra dentro de nós.
A revelação nos dá direção, propósito, esperança. Ela nos sustenta em meio à dor, porque vemos o que outros não veem. Que possamos orar com Paulo: Senhor, tira o véu, mostra-nos quem Tu és, revela-nos Teus caminhos. 4. Pleno conhecimento de Deus. O verdadeiro propósito da oração. A oração de Paulo não tem outro fim senão levar os crentes a conhecerem melhor a Deus, ele diz. No pleno conhecimento dele, não é um conhecimento parcial, superficial ou distante. É pleno, completo, relacional. Conhecer a Deus é o maior privilégio e o maior propósito da vida cristã. Jeremias já havia escrito: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. O conhecimento de Deus transforma tudo. Transforma como oramos adorimos, como enfrentamos as lutas. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos tornamos como Ele. E esse conhecimento não é fruto apenas de estudo, mas de experiência. É no lugar secreto, na caminhada com Deus, que o conhecemos. E quanto mais o conhecemos, mais entendemos o valor de sua graça, a beleza da cruz, a profundidade do seu amor. É impossível conhecer a Deus e continuar o mesmo. Por isso, essa oração é tão poderosa. Ela nos convida a sair da religiosidade para entrar na intimidade. Quando você ora pedindo sabedoria e revelação, você está pedindo algo que muda a sua vida por completo. Você não pede apenas para saber o que fazer menos, mas para conhecer quem Deus é. E quando você conhece a Deus, você encontra tudo: direção, paz, propósito e identidade. 5. Oração prática. Como orar por sabedoria e revelação hoje diante de tudo isso? Como podemos aplicar essa oração hoje? Primeiramente, devemos orar como Paulo orava, com perseverança, com sede por mais de Deus. Ore com sinceridade. Senhor, abre os olhos do meu coração. Me dá o espírito de sabedoria e revelação. Eu quero te conhecer de verdade. Essa oração pode e deve ser feita todos os dias. Não é uma fórmula mágica, mas um clamor contínuo. Em segundo lugar, devemos nos posicionar para receber. Isso envolve tempo com a palavra, silêncio para ouvir a voz do Espírito, entrega de nossas vontades, humildade para aprender. À medida que buscamos, o Senhor responde. Ele não rejeita um coração quebrantado. Quando você começar a orar com esse foco, perceberá mudanças profundas. Sua visão espiritual se ampliará, sua fé crescerá, seu discernimento será mais nítido, e você sentirá Deus te guiando com mais clareza. Em tempos de tanta distração, essa oração é um retorno ao essencial. Não precisamos de mais distrações, precisamos de mais revelação. Não precisamos de mais informações, precisamos de sabedoria do alto. E Deus está disposto a nos dar tudo isso, se formos a Ele com o coração aberto. Hoje, que essa oração se torne a sua oração. Que você deseje mais do que bênçãos, deseje conhecer o abençoador. Que você peça mais do que direção comum, porque quando o espírito de sabedoria e revelação habita em você, sua vida jamais será a mesma.